Boa noite, a paz de Jesus em nossos corações. Temos de falar da riqueza, para depois dizer das desigualdades em torno dela. Como é que surge a riqueza, não é? Como é que surge? Eu não estou falando das organizações humanas que manipulam os recursos e os dinheiros. Eu estou falando de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na Terra. O homem encarna, nasce aqui neste planeta. E este planeta oferece muitos recursos. A terra pode ser cultivada, mas é preciso saber cultivar, saber plantar, se dispor a isso, aprender com isso, não é? Mas o ser humano, ao longo de tanto tempo, de até se tornar uma civilização, quantas experiências, quantos aprendizados, os seres humanos foram descobrindo como é possível fazer produzir, e também com o seu trabalho, manipulando os elementos, edificando casas, preparando instrumentos de trabalho. Então tudo isto, ao longo do tempo, os seres humanos descobriram. E empregando e trabalhando, eles acumularam valores, acumularam coisas, bens. E aí nós temos a riqueza. É resultado do trabalho, da produção, da capacidade de realização do ser humano, capacidade que Deus lhe deu, de inteligência e de condições de trabalhar a terra e os elementos. Com a riqueza, certos trabalhos se tornaram possível. Uma estrada, por exemplo. Os caminhos eram difíceis, mas o homem descobriu como fazer estradas. E fazendo as estradas, circularam mais as mercadorias e as pessoas se congraçaram. Nós temos lá aquela grande represa de Itaipu, que coisa admirável, como gera energia, não é? Então é a produção humana e gera riqueza, riqueza individual, riqueza coletiva. A ciência, por exemplo, como é que ela pode fazer pesquisa se não tiver as substâncias, se não dispuser de tempo? Pessoas que se dedicam à ciência, às pesquisas, mas elas precisam ser remuneradas, terem assegurado o seu ganha-pão. Então nós vemos que sempre é preciso que haja a riqueza e ela sendo aplicada para produzir mais recursos, uma vida mais confortável, eliminarmos certas doenças, favorecermos a nossa movimentação. Tudo isto resulta do trabalho da criatura humana. E sem riqueza não se faz. Porque se nós tivermos todas as pessoas numa vidinha muito modesta, como é que nós vamos custear as pesquisas científicas? Não dá. Como é que nós vamos construir uma barragem daquela tamanha importância de Itaipu? Não dá. É preciso ter valores, recursos acumulados. E é isso que é a riqueza. É o resultado do trabalho humano que acumulou valores. E nessa atividade toda, o ser humano desenvolve a sua inteligência. E depois da inteligência vem o progresso moral. Então nós vemos que o trabalho gera riqueza e realmente a riqueza também enseja novas oportunidades de trabalhos mais aperfeiçoados, mais difíceis, que dependem de valores acumulados. Estamos vendo que a riqueza, então, em si mesma, ela não é um mal, ela é um bem. Ela é resultado do trabalho e ela é muito útil, não é? Bem utilizada, a riqueza leva a humanidade ao progresso. Progresso material, intelectual e moral. Pois é. Entretanto, a riqueza chega a causar tantos males, não é? Assassinatos, herdeiros que para terem a herança, não é?
matam aqueles seus ancestrais, um avô, uma avózinha, para ficar com a riqueza. A riqueza exacerba más paixões, porque tendo dinheiro, ele representa poder, e a pessoa não precisa trabalhar, é só gozar a vida, se ela não tem uma compreensão maior. Então, a riqueza causa muitos males, mas porque o homem abusa da riqueza. Nós estamos num planeta de provas e de expiações, os espíritos que estão encarnados aqui não são muito evoluídos, não são muito esclarecidos, é mais ignorância. Então não diríamos que é maldade, na grande maioria é ignorância mesmo, age erradamente, porque não entende o objetivo divino, a programação divina. Mas a riqueza não é um mal em si mesma. E compete ao ser humano fazê-la produzir bem, em favor de todos. Quando as pessoas pensam na riqueza e a veem hoje em dia distribuída tão desigualmente, uns poucos milionários e outros não tendo nem o que comer, as pessoas dizem: será que nós não poderíamos repartir a riqueza toda da terra igualmente entre todos os seus habitantes, 6 bilhões de habitantes? Um pouco para cada um. Não daria para todos? Ficaria uma parcela mínima para cada um. Recurso insuficiente para grandes trabalhos, aí era só marca-passo. Não se poderia fazer mais nada. O homem comum, ele não se sentiria estimulado a trabalhar. Não criticando, mas a gente sabe que por causa da bolsa, família, eu não sei o que, tem muita gente que vive disso e não quer trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Eu já estou ganhando aquele tantinho que preciso para viver. Então talvez muita gente não se dispusesse ao trabalho. E não adiantaria distribuir igualmente para todos. Daí a um tempinho já estaria tudo diferente. Mas isso é claro, porque as pessoas não são igualmente inteligentes, ativas, laboriosas e previdentes. Não gastaria tudo logo. Não esperaria. Eu estou com esse dinheiro na mão, ele não sabe controlar, gasta tudo. Se vai ter fome nos outros dias, ele não quer nem pensar. Ele não pensa. Então nós vemos que alguns saberiam distribuir, produzir o que fosse possível, e quando chegasse no fim do mês, uns estariam miseráveis e outros já estariam um pouquinho mais ricos. É a capacidade de cada um. Não adiantaria tentar uma divisão igualzinha para todos. Vamos então ver o que o Espiritismo lança de luzes a esse respeito, não é? Porque é uma questão social que a gente vê, mas diz respeito à vida humana. Então vamos ver lá o enfoque espírita. Aprendemos com a doutrina espírita que a desigualdade das riquezas não se soluciona se nós considerarmos apenas a vida corpórea atual. Todo o enfoque do Espiritismo não vai se limitar a esta vida, mas a nossa natureza de filhos de Deus, seres espirituais, imortais, que reencarnam e progridem. Então, se olhar só esta vida corpórea, uma existência, não resolve o problema. Ninguém resolve o problema. Nós precisamos das experiências da vida corpórea para progredir. Agora, olhando do ponto de vista espiritual, nós estamos aqui para progredir. E as experiências da vida corpórea, olha, uma delas é aprender a produzir a riqueza, com ela trabalhar acertadamente. Ser econômico, ser previdente, mas não ser mão fechada. Saber quando utilizar, para que utilizar, não é?
Então nós estamos aprendendo a ter e a deixar de ter e como trabalhar com o que se tem. Nós temos oportunidade para isso através das reencarnações. Estamos aprendendo. Mesmo os selvagens, que nós dizemos, como é que eles vão fazer riqueza? Mas entre eles também tem aqueles que possuem mais do que outros. Não é? Então nós estamos aprendendo a lidar através do trabalho e do senso de aplicação das coisas. Nós estamos aprendendo. Agora é interessante, Deus sabe, né? Deus é sábio, bondoso. Então Ele sabe que a criatura humana, se nós deixarmos só pela vontade dela, aqueles que são capazes de produzir e segurar e dominar, eles vão fazer isso. Sempre, sempre, sempre. Numa encarnação até fazem, mas em 2, 3 não fazem não. Porque Deus concentra a riqueza em certos pontos, mas é para daí se expandir conforme as necessidades. Então, o plano divino não é que a riqueza fique longo tempo improdutiva, inclusive nas mãos de quem não a sabe utilizar. É preciso cada um ir tendo oportunidade de lidar com a riqueza. Então Deus desloca a riqueza. Desloca na presente encarnação, né, através de desastres, de problemas, de situações no campo financeiro. Ele desloca, como desloca através das reencarnações. A gente experimenta a riqueza e depois, não, uma outra encarnação sem a riqueza. Às vezes nasce em berço de ouro, vamos ver como é que se comporta. E na outra encarnação, não, vai ter que trabalhar bastante a vida inteira, não é? Porque Deus está deslocando a riqueza, para que todos tenham oportunidade, para que ela não fique parada na mão de alguém que não sabe produzir, não sabe aplicá-la em favor de todos. Mas por enquanto, na Terra, a riqueza é para poucos. A maioria luta para sobreviver ou enfrenta a miséria. Ao que se deve isso? Essa má distribuição da riqueza? Ao materialismo e egoísmo que ainda dominam os habitantes da Terra. Materialismo e egoísmo, que em algumas pessoas nós achamos evidente, porque eles estão ricos, porque eles não fazem nada pelos carentes, porque eles não pensam no semelhante, podiam fazer tanto bem, mas nós às vezes temos condições e não fazemos pelos outros também. Nós somos materialistas, às vezes no pouco que temos, e egoístas no pouco que temos. Olha a época do frio agora. Tem as campanhas para doar agasalhos. Tem gente dormindo pelas calçadas, no frio. Então, às vezes a gente não pensa nisso. Não é por maldade, a gente às vezes tem. Não temos muitos agasalhos, mas temos algum lá que já está mais velhinho, não é? Mas serve para alguém. Mesmo esse mais velhinho, às vezes a gente ainda segura e fica com pena de dar, não é? Então, materialismo e egoísmo dominam no planeta. Essa é uma das razões. Poderia haver uma partilha melhor. Felizmente já está havendo uma compreensão, né, na humanidade, já está havendo esse sentido de solidariedade. Estamos partilhando um pouquinho melhor. E outro fator não é o materialismo e egoísmo, é não saber produzir riquezas, ou não querermos nos esforçar por isso. Eu poderia, mas para quê? É muito trabalho. Eu vivo assim mesmo. Nesse sentido, às vezes a pessoa podia progredir, produzir riqueza, mas ela se acomoda, não é? Ou então ela não sabe. Ela tenta criar riqueza,
mas ela não sabe como produzir, como aproveitar as oportunidades, como perceber o interesse de alguém por comprar determinado artigo. Eu posso produzir isso. Então, nós às vezes não nos aplicamos, não nos preparamos para trabalhar melhor. Estas coisas às vezes deixam a gente marcando o passo. Nós temos a possibilidade de aprender algo, desenvolver. Eu me recordo que uma colega minha na prefeitura, de que estávamos falando, a prefeitura, onde trabalhei, né? Por isso que eu falo muito de lá de experiências de vida. Mas uma companheira, ela não gostava muito do trabalho burocrático, de um escritório, de uma repartição pública. Mas era o que ela podia fazer. Mas ela gostava muito de artesanato. E ela, nas suas horas vagas, procurou se dedicar ao artesanato, fez algumas aulas com professoras, e ela foi criando as coisas para seu gosto. E começou a presentear amigas. As amigas gostavam, achavam bonito. Ah, faz um para mim. E começaram a encomendar. Dentro de uns 2, 3 anos, ela mudou de vida. Disse, não vou ficar aqui, não dependo daqui. Vou viver daquilo que eu gosto de fazer, artesanato. Era criativa, aprendeu a fazer, encontrou um caminho novo. Então, às vezes, nós não percebemos isso. Não sabemos produzir riquezas. Ou não queremos nos esforçar para isso, então marcamos passo também. Não é só o materialismo e egoísmo que reina no planeta, não. Às vezes nós não temos essa disposição, essa argúcia, essa inteligência, esse buscar. Como pode? O que poderia fazer? O que existe no mercado? Então, isso também representa um esforço nosso, um merecimento nosso para progredirmos. Se a riqueza na terra fosse fácil para todos, o que é que aconteceria? A maioria das pessoas não pensaria em trabalhar, nem em estudar, mas somente gozar a vida. É esse o programa divino? Então Deus deixa um pouco na carência, que é para a pessoa se mexer. Não pode oferecer tudo, porque a criatura, infelizmente, não vai entender. Isso não traz progresso para o espírito, deixá-la acomodada, sem nenhuma necessidade. Há um ditado popular que diz assim, que a necessidade é a mãe do engenho. Por causa da necessidade, a gente põe a cabeça para trabalhar, para resolver uma situação. Muito bem, mas e os que abusam da riqueza? O que a gente pode fazer? Será que poderia haver um decreto, uma lei, que resolvesse esse abuso? É uma lei. Foi decretado. Pronto. Agora tem que obedecer. Não pode abusar assim da riqueza. A gente consegue? Consegue não é? As pessoas sempre acham um jeito de burlar a lei. E neste nosso planeta, as pessoas ainda são coniventes. Não quero criticar a nós mesmos, mas às vezes quando a gente sabe que a pessoa é importante, é rica, sem querer a gente parece que fica com maior deferência com ela, não é? Eu não sei porquê. 2 pessoas que entram na casa espírita, por exemplo. Um é o senhor fulano de tal, abastado comerciante. O outro é um pobrezinho que a gente não sabe nem quem é. Como será que a gente vai tratar? Então, esses condicionamentos a gente tem na sociedade. E nós, às vezes, favorecemos, destacamos, ajudamos a que isso continue, não é? Decretos ou leis não vão resolver. Não resolvem o problema da criminalidade, não resolvem o problema dos abusos no campo da riqueza. Somente vão cessar esses abusos quando os homens se regerem pela lei da caridade, do amor ao próximo.
Jesus foi um grande mestre. Eles tinham uma equipe de espíritos admiráveis trabalhando com ele. Poderoso era Jesus. E ele veio para nos orientar, para ajudar a humanidade, para abrir um caminho melhor para a humanidade. E ele foi para o campo das finanças, o campo da política, o campo do... Não! Ele escolheu ser mestre, trabalhar com as mentes. Porque se as pessoas entenderem como funciona o universo, quem nós somos, de onde viemos, porque estamos aqui, como devemos agir, se a pessoa entender, ela começa a produzir o bem e a evitar o mal. Não tem outro caminho, é a educação. É a educação, fazer a pessoa entender e tirar de dentro dela o que ela tem de bom, o que ela pode fazer de bom, não é? Então, esse é o caminho. E nós devemos trabalhar nele. A casa espírita trabalha nesse campo. Instrução, orientação, socorro também para os necessitados, é claro. Não vamos ficar assim sem sentir, insensíveis ao sofrimento daqueles que estão mais carentes. Mas a gente sabe que isto não resolve o problema humano, as limitações, mas buscar tudo que ela puder realizar de bom. A Terra está evoluindo, quer dizer, os seus habitantes estão evoluindo intelectual e moralmente. Então nós podemos prever, e podemos prever com certeza, que a miséria ou riqueza excessiva vão terminar. O problema de quando depende de nós. Mas que vai terminar, vai. Porque cada um de nós está começando a entender. Isto vai se espalhar na humanidade toda. Às vezes isso é feito até por um processo sábio, divino. Porque às vezes as grandes nações não querem pensar nos outros. Mas como é um planeta só e as coisas acabam repercutindo e refletindo para eles mesmos, eles também vão ter que rever a sua programação, não é? Eles estavam dizendo hoje na televisão que aqueles furacões que costumavam acontecer no Atlântico Norte, que afetavam os Estados Unidos, mas eram 2 ou 3 graves por ano, mas agora, com a modificação do efeito estufa e tudo mais, que eles não queriam se mexer a respeito, mas eles estão prevendo que vem grandes furacões destruidores por causa desta alteração. Então eles têm que pensar. Eles têm que pensar e têm que se modificar. Então são planejamentos divinos que vão fazer as grandes nações. O que são as grandes nações? São grupos de seres humanos que pensam, que sentem. E eles também vão entender, vão sentir. Ainda que seja por um interesse material, eles vão sentir que não podem continuar abusando dessa maneira. Que tem que concorrer para o bem geral, que reflete para eles igualmente. Então esses extremos, miséria ou riqueza excessiva, serão corrigidos pela melhor produção e distribuição dos recursos. Não estamos sonhando, não. Isso não é utopia, não. É o progresso. Olhando a longo prazo, nós vemos que isso vai acontecer. Mas apesar desse futuro promissor, a verdade é que sempre haverá pessoas com menos aptidões e recursos. Interessante. Por quê? Pensa que vai ficar tudo igualzinho? Não vai. Nós já vimos a diferença de atividade, de capacidade, de empreendimento. Não vai ficar absolutamente igualzinho, não vai ficar. Mas os extremos de riqueza ou de miséria, esses é que vão desaparecer. Jesus disse certa vez: os pobres sempre os tereis convosco. Sabem por que ele falou isto? Porque uma mulher veio para derramar um bálsamo muito caro
sobre Jesus, na sua expressão de amor, de devotamento, a mulher fez isto. Mas entre os próprios discípulos de Jesus, eles começaram a dizer: mas que desperdício! Isso poderia ser vendido e dado para os pobres? E Jesus diz assim: não pensem assim, essa mulher fez uma boa obra. Ela me ungiu para a minha morte. Estava próximo realmente a desencarnação de Jesus, o seu sacrifício. Mas os discípulos não sabiam. Jesus, porém, sabia. Então Jesus diz assim: os pobres sempre os tereis convosco. Mas ele iria partir, não é? Onde ao longo do tempo sempre será contado o que ela fez, disse Jesus, e é verdade. Até hoje a gente relembra a atitude dessa mulher, não é? Então os pobres, no sentido assim de não tão abastados quanto outros, sempre existirão. Sem falar de política propriamente, mas apenas para mostrar os sonhos que a humanidade teve, não é? O comunismo parecia que ia repartir igualzinho para todo mundo. Repartiu? É a criatura humana. Até a gente brincava a dizer assim: a pessoa gosta do comunismo. No seguinte sentido, não estamos falando de política não, estamos analisando a criatura humana nas situações da vida. Vejam bem. Então uma pessoa dizia assim: não, ótimo o comunismo, porque quem tem 2 casas, reparte uma com quem não tem. Quem tiver, por exemplo, um carro, 2 carros, reparte um com quem não tem. Aí disseram: pois é, e quem tem galinha também, se tem 2, reparte. Não, galinha não, porque ele tinha galinhas. Enquanto era para repartir o dos outros, mas quando era do dele, não. Não é? Isso é típico da pessoa. O idealismo da pessoa é enquanto não afeta o seu materialismo, o seu egoísmo. Não é? Então aqueles que às vezes podia ser um sonho de uma melhora na humanidade, de mais igualdade, não é? Mas a criatura humana assume os poderes e de novo assambarca e oprime novamente, não é? Não é assim que vamos resolver, não, o problema das desigualdades da riqueza. Agora, vejamos espiritualmente. Por que passamos por riqueza e pobreza neste mundo? Como todas as provas que este planeta nos enseja. É para nós sermos testados intelectual e moralmente. Às vezes são situações de resgate, mas a grande maioria são testes, experiências, aprendizados. Muito bem, riqueza e pobreza. Qual será a prova mais difícil? Nós vamos debater aqui e não vamos chegar a nenhuma conclusão, porque há argumentos dos 2 lados. As 2 são provas difíceis. Ante a miséria, por exemplo, o que pode acontecer para o ser espiritual, para nós, espíritos encarnados? Miséria. Não é simples pobreza, miséria. O que vai causar? Às vezes desânimo. Não dá, não consigo. Jamais. Revolta. É isso, por que fazem isso comigo? Isso aqui não é justo. Inveja. Ele tem, eu não tenho. Olha lá. São todas coisas ruins espiritualmente. São estados de alma que não são bons espiritualmente. Desvio para o crime. Não me dão, eu roubo. Eu tiro. Eu vou pegar o que é meu. A minha parte. Então a gente vê o que a miséria pode causar se a pessoa não estiver preparada. Reclamação contra Deus, blasfemar. Não compreende o programa divino. É muito duro, é muito difícil. A pessoa está sofrendo, não é? E ela não tem o alcance do porquê de certas experiências tão difíceis. Então ela blasfema, ela acusa Deus. Deus só gosta daqueles ricos, são aqueles privilegiados, são os queridinhos de Deus, de mim ele se esqueceu.
Não lembra, não adianta nem eu orar. Deus não é bom. Então é blasfêmia. Então nós podemos, diante da miséria, errarmos na resposta a dar às situações. E ante a riqueza? É uma prova também muito, muito arriscada para o espírito, para nós espiritualmente. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Parece incrível, não é egoísmo? Você tem tanto. Ah, mas não adianta. Nesse ponto eu me lembro de um filme, foi com a Lana Turner. Quem é da velha guarda vai lembrar dessa grande artista, não é? No filme, ela era uma jovem rica. E muitos pretendentes, e muitos deles eram ricos. Havia um que era riquíssimo e queria casar com ela. E ela não estava aceitando, estava prolongando a situação. E uma amiga perguntou, mas por que você não casa com ele? Ele é tão rico quanto você. Ela disse, quando eu era menina, eu tinha umas bolinhas de gude, e eu ia jogar bolinha de gude com os meninos também, e um dos meninos tinha bolinha de gude tantas quanto eu, mas eles queriam as minhas também. Ele não se contentava com as dele, ele queria as minhas também. Então ela pensava, ele é rico, mas ele pode querer a minha riqueza também. E não acontece mesmo isso, não é? A pessoa sambarca tudo. Agora vejam, por que eu estou contando esse episódio singelinho? Pensem nessa mulher. Ela quer amar e ser amada. Mas a riqueza dela não enseja que ela confie que ela está sendo amada por ela mesma. É a riqueza dela. Já pensaram nessa dor? Pensem nisso a respeito de todos os ricos. Porque muita gente se aproxima dos ricos, mas a grande maioria tem interesse. Bajula, agrada, mas no fundo está querendo alguma coisa. Ele é rico, ela é rica, então se me aproximo, eu posso usufruir alguma coisa. Alguém que gosta das sensações do mundo se aproxima de alguém rico e começa a sugerir, oferece. Conhece não sei o que, podemos ir em tal lugar. Porque ele vai junto, ele usufrui junto, mas estimula ao gozo dos sentidos, a atividades erradas. Todo mundo quer negociar com o rico. E as propostas mais diferentes vêm para ele. É difícil estar na posição de rico, hein? Pensem bem. Olha, tentação de todo lado, de todas as maneiras. E você pode, e você tem o dinheiro, e fica fácil, não é? Porque para nós, não faço isso, porque, mas ele está tudo, o caminho está aberto. Só se ele não quiser, se ele quiser fazer o bem, se ele quiser ser honesto. Mas é uma luta, hein? Porque o pessoal à volta, os estímulos são enormes. Então, vejam bem, por causa da riqueza, muitos prejudicaram sua felicidade na vida futura. Por causa da riqueza, e nós invejando os ricos, hein? Nós não pensamos bem. Jesus disse no Evangelho, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele falou isso porque ele se compadeceu de um jovem que cumpria já os mandamentos, mas queria herdar a vida espiritual, alcançar maior espiritualidade. Jesus disse, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e aí você vem e segue-me. E o jovem não conseguiu, não passou por esse desafio, não é? Então foi aí que Jesus disse, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Essa expressão às vezes parece forte, né? Um camelo pelo fundo de uma agulha, que comparação. Mas dizem que o camelo não era o animal
era uma corda feita de pelo de camelo. Então aquela corda, Jesus teria dito, é mais fácil passar uma corda pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Outros dizem que não era uma corda, que eram aquelas portinhas que tinha nas muralhas que cercavam as cidades e que se chamavam agulha, porque passavam as pessoas. Depois de uma certa hora, os animais não entravam. Os animais com carga não entram, entram as pessoas. Então o camelo não passava pelo fundo de uma agulha, não entrava mesmo, né? Enfim, Jesus queria dizer o quê? Que a riqueza impede a evolução do espírito? Mas então Deus foi muito mal quando Ele deu a riqueza para muita gente aí. A pessoa já nasceu rica. Então Deus os condenou a não poderem evoluir? Não, não é isso, não é? Deus não iria pôr a riqueza nas mãos das criaturas, seus filhos, que Ele tanto ama, não é? Para que eles não pudessem evoluir? Não. Então o que é que nós estamos pensando? Nós queremos abolir a riqueza para não errarmos com ela. A riqueza é problema, ela pode nos levar ao erro. Então eu não quero a riqueza, né? Vamos acabar com ela. Aí nós temos uma outra passagem no Evangelho. Jesus narra que um homem ia viajar e deixou com os seus servidores 5 talentos com um, 2 talentos com o outro e 1 talento com o outro. Quer dizer, deu um pouco para cada um, segundo suas possibilidades. Quando ele voltou da viagem, aquele que tinha recebido 5 talentos, disse: Senhor, aqui estão os 5 talentos que me confiastes e mais 5 que eu granjeei com os talentos que tu me deste. E ele disse: servo bom, entra no gozo do teu Senhor. O de 2 também rendeu mais 2. Chegou o que tinha recebido 1 e disse: eu sei que tu és um Senhor muito poderoso e muito cioso das coisas, então eu enterrei o teu talento. Olha aqui o teu talento de volta. E aí o Senhor falou: ô servo mau, se sabes que eu sou assim rigoroso, devias ter colocado pelo menos o meu talento nas mãos dos que sabem fazer render. Eis aí como Jesus nos ensinou. Nós recebemos talentos, cada um de acordo com a sua possibilidade. 5, 2, 1. Cada um recebe aptidões, possibilidades, situações da vida. Como é que nós vamos render com isso? Ou será que a gente vai ficar como estamos pensando antes, abolir a riqueza para não errarmos com ela? Eu vou enterrar, eu não vou fazer nada, vai ficar aqui paradinho. Sei lá, de repente eu erro, eu me complico. Se você não sabe o que fazer e como agir, pelo menos confie as suas forças, vá trabalhar junto a alguém que sabe como trabalhar. Vai lá, oferece seu préstimo. Olha, eu não sei trabalhar, não sei nem o que devo fazer, mas se você sabe, estou eu aqui. Porque aí você vai render alguma coisa. Não podemos querer abolir a riqueza para não errarmos com ela, porque a riqueza é granjeada pelo trabalho, basicamente. Se a gente condena a riqueza, está condenando o trabalho. Nós estaríamos em contradição com a lei de progresso. Jesus disse que era difícil o rico entrar no reino dos céus, mas ele não disse que era impossível, não. A riqueza também pode ensejar se produza muita coisa útil e boa para nós mesmos e para o próximo. Pode se tornar um meio de salvação material, espiritual, não é? Vocês vão me perdoar, eu vou fazer um comentário, parece até que hoje eu estou falando de política, mas não é não. São situações da vida, né? Eu não votei no José Hermílio de Moraes, não votei nele, mas outro dia eu estava assistindo uma entrevista com ele. Que grande homem! É rico, mas é trabalhador e é bondoso e ajuda muitas criaturas a encontrarem uma vida melhor, serem auxiliados. Ele não é mais candidato nem nada, a gente pode falar, não é? Que pessoa!
Então nós vemos um rico sendo alguém que, apesar de rico, trabalha intensamente, não para se enriquecer mais, mas para favorecer as pessoas, para promover o progresso. Ele está dentro das leis de Deus, talvez seja um rico que se salve, não é? É difícil um rico se salvar, mas esse aí, pelo que eu assisti na entrevista, ouvi, é admirável, não é? Então nós vemos, Henry Ford, por exemplo, também foi um grande industrial, mas ele dizia que na vida dele, ele só não trabalhou 2 horas, porque o elevador em que ele estava encrencou e ficou parado. Só. Porque ele estava sempre trabalhando, sempre produzindo, não só para ele, para o bem em geral. Né? Então nós vemos que tudo vai depender do uso que fizermos da riqueza e de como nos comportarmos diante da pobreza. Essas 2 provas. Vamos ver, né? Na pobreza, o que deveríamos fazer? Cuidar do pouco que se possui e usar acertadamente. Ainda agora a Deise estava falando para nós não ficarmos mexendo muito nas cortinas. Por quê? Porque se todo mundo começa a mexer, daqui a pouco estragou. Certo? Certo? Então, às vezes, o pobre tem, mas não sabe cuidar e não cuida. Nós não cuidamos nem de 32 pérolas que Deus nos dá para todos nós. Os nossos dentes. Deus nos dá 32 pérolas. Será que a gente vai até o fim da vida mais ou menos com elas? Escovamos direitinho, comemos o que precisa, não é? Então, cuidar do pouco que se possui e usar acertadamente. É pobre, mas está sabendo viver nessa pobreza. Desenvolver, aperfeiçoar sua capacidade de produzir valores. Se esforce. Cultivar virtudes que essa prova, a prova da pobreza, mais estimula. Resignação, moderação, simplicidade, humildade, honestidade. A pobreza enseja isso. Olha que crescimento espiritual que uma pessoa pode ter na prova da pobreza. Para o mundo, a pessoa foi ignorada, mas espiritualmente, que conquista, que desenvolvimento, não é? Praticar a caridade ao seu alcance. Tadinho, é tão pobrezinho praticar a caridade. É porque a caridade não depende só de dinheiro, não é? Materialmente ajudar aos mais necessitados ainda. Há um poeta, eu não sei se é Judas Esgorogota, que ele tem um soneto que ele diz assim no final: Senhor, que eu não coma sozinho o pão que possa ser por mim partido em 2 pedaços. Aí que ideia, não é? A partilha. Que eu não coma sozinho o pão que possa ser por mim partido em 2 pedaços. Que alguém também se alimente, não é? Então, às vezes é isso. Dizem até que se a gente quer receber ajuda, São Vicente de Paulo, que disse isso num filme admirável, bem antigo, que eu assisti. Ele estava procurando socorro para ajudar os pobres. Mas as pessoas ricas, as senhoras, diziam que iam ajudar, queriam ajudar, mas começaram a fazer logo uma conversa em torno de como ia ser a festa para arrecadar dinheiro. E começaram a discutir os seus figurinos, as roupas que iam usar e não sei o quê. Aí São Vicente de Paula foi saindo devagarinho, né? Desse mato não sai coelho. Elas iam mais gastar do que trazer. Em compensação, na rua ele encontrou uma senhora pronta a ajudar, a carregar as coisas, a lavar roupas, a cuidar dos pobres, não é? Ela era pobre, mas estava disposta a ajudar. Então, um pobre pode, até materialmente, ajudar, não é? Espiritualmente também, uma ação moral, boa palavra, um exemplo. Às vezes a pessoa é pobre, mas fica ao lado de um leito de doente, ajudando a passar a noite, não é?
Então são muitas coisas que se pode fazer. Não invejar os ricos nem pensar mal deles. Olha, mais um teste, não é? Quem está na pobreza. Lembrar que eles estão sendo duramente testados, merecem compaixão e ajuda se estiverem errando, e apoio e respeito se estiverem acertando. Essa é a atitude. Agora vamos ver na riqueza. Como é que deveríamos nos comportar? Primeira coisa, lembrar que quem é o verdadeiro Senhor de todos os bens da vida é Deus. Não somos nós. Nós somos apenas mordomos. Jesus falou isso no Evangelho. Nós estamos cuidando dos bens do Senhor. Ele nos confiou por algum tempo, não é? Mas nós temos que prestar contas de tudo ao final da existência. Enquanto nós cuidamos dos bens do Senhor, nós usufruímos deles. Mas não são nossos, não nos enganemos. Não é? Cuidado para não cair no orgulho, na inércia, no egoísmo ou nos excessos do gozo material. Que Deus abençoe os ricos, não é? Que Deus os inspire para o bem, que os fortaleça. O rico tem mais tempo e recursos do que o pobre. Então isso está dizendo para o rico que ele precisa estudar mais e concorrer para o progresso dos seus semelhantes. Ele pode, ele tem o tempo. O pobre às vezes está trabalhando o dia todo e até tarde da noite, não pode estudar, não tem dinheiro, mas ele tem. Então ele pode fazer grandes estudos, se aperfeiçoar para servir à humanidade, né? Prestar todos os benefícios possíveis com os bens que recebeu, não desperdiçar, nem deixar sem utilidade para ninguém. Nossa, ele é rico, está pensando, fica contando as migalhinhas. Não, mas não é para desperdiçar. Há uma historinha através do Chico Xavier, que uma freirinha, quando ela viveu a vida trabalhando, costurando para os pobres. Quando ela desencarnou, a cumprimentaram pelos seus valores, pela sua dedicação, mas disseram: agora, minha irmã, você precisa voltar à terra e plantar um algodoal. Eu tenho que voltar à terra, plantar um algodoal, por quê? Para compensar toda a linha desperdiçada. Fez de um lado, mas desperdiçou do outro. Então, ela ia plantar um algodoal para ela ver o valor, não é? Do fio. Não era castigo, não. Era uma educação. Então, nós às vezes desperdiçamos. Mesmo o rico, ele não deve desperdiçar. Nesse ponto aqui eu gosto sempre de lembrar um ex-prefeito antigo, Miguel Vicente Cury. No tempo dele, eu trabalhava no gabinete e um dia fui despachar na casa dele, levar os papéis lá. E ele estava despachando comigo, eu falava, ele dizia o que ia fazer, como é que era. De repente ele virou e viu um netinho dele, que tinha uma fruteira enorme, com várias bandejas assim, e a criança estava pegando uma fruta. E ele falou: se vai comer, tudo bem, mas se vai dar uma dentada e jogar aí fora, não, porque com o lixo dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Esse homem também tinha, né, uma noção do que era justo ou não. Ele era netinho dele, ele amava o netinho. E tinha muito, mas ele não queria que desperdiçasse. Certo? Enfim, temos que procurar ser intermediários da riqueza, sem nos deixarmos dominar por ela espiritualmente, para vir a merecer de Deus outras e maiores atribuições. E talvez que a gente pergunte: e qual seria o melhor emprego que poderíamos dar à riqueza? Usar com amor e sabedoria. Amai-vos uns aos outros. Pronto, você já sabe o que fazer, não é? Então, quando nós pensamos nas desigualdades das riquezas à luz da doutrina espírita, nós não podemos examinar só do ponto de vista material, organização da sociedade, sistemas políticos. Não é isso, não é isso.
o entendimento da criatura humana, do Filho de Deus, o que ele está enfrentando, como deve agir, ele pode produzir no benefício de todos. Se não tem condições para isso, ele vai usar da melhor maneira o que ele possui e sem deixar de aplicar os valores da sua alma fraternamente para com todos. E se ele estiver na abundância e na riqueza, ele não vai se deixar desviar espiritualmente. Ele vai lembrar que ele é só mordomo. E ele vai procurar aplicar o melhor possível para quando retornar ao plano espiritual, dizer: ó Senhor, me deste 5 talentos, esse aqui mais 5 que eu granjeei, trabalhando, não é como que me deste, não é? Que em qualquer situação da vida, pobreza ou riqueza, nós estejamos sempre equilibrados espiritualmente, ligados ao mais alto, e que a gente não se sinta humilhado, desprezado, porque temos pouco materialmente, e também não nos sintamos melhor que os outros, orgulhosamente, só porque dispomos de recursos materiais mais abundantes. Somos todos filhos de Deus, em diferentes experiências e provações. E que Deus nos abençoe para cada um de nós fazer o melhor com os talentos que lhe foram concedidos.